Oi, gente, boa noite. Vamos lá então, para gravar as nossas duas últimas aulas do conteúdo mínimo que vai cair na prova, né? Essa é a correção de geometria molecular. Pessoal, muito importante vocês se atentarem que para fazer a parte de geometria molecular, é muito importante que esteja na consulta de vocês a página do livro, que é aquela tabela que a gente fez a atividade das gomas, a página 137, tá? Porque a gente vai precisar para lembrar os nomes das geometrias. Deixa eu ver aqui. Deu alguma coisa aqui, pessoal. Espera aí. Não. Deixa eu sair e entrar de novo. Foi. Aí, agora sim. Pronto. Bom, vamos lá. Nessa aula vai ser muito importante, porque eu vou relembrar vocês de como que a gente monta as moléculas para poder analisar tanto as ligações quanto a geometria e depois a polaridade, tá? Então, essa primeira questão aqui, ó, ela pede para escrever a fórmula de Lewis e depois a fórmula estrutural para cada uma dessas moléculas a seguir. Então, qual é a diferença? Na fórmula de Lewis, nós precisamos mostrar os elétrons, né, os pares eletrônicos das ligações e os elétrons em volta dos átomos. E na estrutural, a gente mostra a ligação, só as ligações. Então, vamos lá. CH4. Vocês vão precisar também da tabela periódica. Como que eu monto o CH4? Aqui eu tenho o carbono na família 4A, portanto, o carbono tem 4 elétrons na valência, certo? E eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio, número atômico 1, então ele tem 1 elétron na valência. Então, como que eu monto aqui a fórmula de Lewis? Ó, carbono, 4 elétrons na valência. E eu tenho 4 hidrogênios na fórmula. Então, eu vou desenhar 4 hidrogênios e cada um com um elétron. Então, ó, o elétron azul do hidrogênio e o elétron vermelho do carbono. E como que fica a fórmula estrutural? Lembra que eu falo para vocês que toda ligação é formada por um par eletrônico? Então, eu tenho aqui o carbono fazendo 4 ligações, ó. Carbono fazendo 4 ligações com o hidrogênio. Então, a gente tem aqui, ó, a fórmula de Lewis e aqui a fórmula estrutural. Vamos lá, amônia. Na amônia, nós temos o nitrogênio. Ó, nitrogênio está na família 5A, portanto, tem 5 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio, que a gente já tem ali, 1 elétron na camada de valência. Como a gente tem um nitrogênio, ó, eu vou fazer aqui para baixo, depois os outros eu faço em outro lugar, tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho das de cima. Não deu certo. Não. O nitrogênio com 5 elétrons na valência. E os hidrogênios com 1 elétron na valência. São 3 hidrogênios, lembra? NH3, 3 hidrogênios. E a fórmula estrutural, como vocês podem ver, o nitrogênio está ligado a 3 hidrogênios. Então, não tem como ter mais que 3 ligações, ó. Quais vão ser as ligações? Vão ser esses 3 pares eletrônicos aqui. Então, eu vou ter a amônia, a fórmula estrutural da amônia, ó, vai ser essa aqui. E eu tenho os 2 pares de elétrons livres aqui no átomo central, que é o nitrogênio, o que justifica eu ter feito esse ângulo aqui para colocar os nitrogênios. Da água, eu vou fazer aqui nesse canto, ó. H2O, então eu tenho um oxigênio. O oxigênio está na família 6A, portanto, ele tem 6 elétrons na valência. E para fazer a fórmula de Lewis, nós vamos colocar oxigênio, 6 elétrons, e o hidrogênio com 1 elétron, são 2 hidrogênios, certo? Como o oxigênio está ligado a 2 hidrogênios, só tem como ter 2 ligações, que são esses 2 pares eletrônicos aqui. Então, como que fica a fórmula estrutural? Fica assim, ó.
H2O. E por último, o Br2. O bromo está na família 7A, ele é um halogênio, então ele está na família 7A. Portanto, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, como que eu faço a fórmula de Lewis? Ó, bromo, 7 elétrons em volta. Outro bromo, 7 elétrons em volta. Onde está a minha ligação? Está aqui, ó, nesse par eletrônico. Então, qual que é a minha fórmula estrutural? Br2, ó. Bromo ligado a outro bromo. Aqui, ele fala o seguinte, ó. Moléculas podem, na 3, né? Moléculas com 3 nuvens eletrônicas podem apresentar geometria angular ou triangular. Qual é a diferença entre as duas? Então, vamos lá para a nossa tabela. Na geometria angular e na trigonal plana, que é a mesma coisa que triangular, em ambas nós temos 3 elementos. Não, na verdade, nós não temos sempre 3 elementos, mas sim 3 nuvens eletrônicas. Então, ó, qual é a diferença? Na apostila, vocês vão ver como trigonal plana. Então, eu vou dar para vocês um exemplo. Nós temos aqui, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui, ó. SO2, ó, SO2. O enxofre, ele tá na família 6A, então ele tem 6 elétrons. Observe, ele está usando 3, 4 para fazer ligações. Então, tá sobrando um parzinho eletrônico, certo? Então, onde estão as 3 nuvens eletrônicas? Estão aqui, ó. Quando a gente tem ligações acontecendo, a gente tem nuvens eletrônicas. Porém, quando a gente tem elétrons livres, a gente também tem nuvem eletrônica. Então, nós temos as 3 nuvens eletrônicas, mas aqui a gente tem o elétron ligado, um par de elétron livre. E esse par de elétron livre, ele está causando repulsão aqui, ó, dessas outras 2 nuvens, porque essas outras 2 querem ficar o mais distante possíveis dessas. Já no BF3, que eu acho que é o exemplo do livro, nós também temos as 3 nuvens eletrônicas, certo? Ó, nós temos B. Deixa eu ver como é que tá no livro, só um minutinho. Aqui. Nós temos... Oh, meu Deus. Só um pouquinho, gente. 120, nós também temos as 3 nuvens eletrônicas, certo? Ó. Aqui. Vou colocar igual tá no livro. O boro tá na família 3A, portanto tem 3 elétrons na valência. Certo? Observem, o boro tem 3 elétrons na valência e ele está usando os 3 elétrons para fazer ligação. Então, não tem par eletrônico sobrando. Então, qual que é a diferença entre as 2 moléculas? É que uma tem as 3 nuvens eletrônicas sendo ocupadas por ligações químicas de fato. Em uma nós temos 3 ligações químicas formando as 3 nuvens eletrônicas. E na outra nós temos 2 ligações e um par de elétron livre ou não ligante, né? Essa é a diferença, então, entre as 2 moléculas. E aí a gente fala que quando a gente tem... o que muda também? Muda o nome da geometria, né? Quando a gente tem 3 nuvens eletrônicas, mas uma nuvem é formada por um par de elétron livre, a geometria é angular. Agora, quando a gente tem 3 nuvens eletrônicas formadas por 3 ligações, a gente chama de triangular. Essa é a diferença entre as duas. Quais tipos de geometria molecular podemos encontrar para moléculas com 4 nuvens eletrônicas? Então, ó, vamos voltar lá no nosso livro e vamos ver as opções que a gente tem
para 4 nuvens eletrônicas. Tá vendo que a primeira coluna tá escrita lá no livro, gente, no livro 2, página 137. Número de nuvens eletrônicas. A gente pode ter a geometria tetraédrica, que é quando a gente tem o átomo central fazendo 4 ligações, né? A gente tem a piramidal, que é quando a gente tem o átomo central fazendo 3 ligações e um par de elétron livre. E a gente tem a angular, que é quando o átomo central faz 2 ligações e tem 2 pares de elétron livres. Então, essas são as nossas opções. Ó. Nós podemos ter angular, piramidal e tetraédrica. Opa. Tetraédrica. E aí, se a gente quiser fazer o detalhe, né? Aqui na angular nós temos 2 ligações mais 2 pares não ligantes. Ó, vou chamar assim. Aqui a gente tem 3 ligações mais um par não ligante. Aqui a gente tem 4 ligações. Observem, todos vão ter, ó, 2 mais 2, 4, 3 mais 1, 4 e aqui 4. Todos vão ter 4 nuvens eletrônicas, porém de maneiras diferentes. Algumas com elétrons livres e algumas com a própria ligação, o par eletrônico de uma ligação. Essa questão, vocês teriam que analisar uma outra coisa que vocês ainda não aprenderam, mas vamos interpretar mesmo assim. O gás carbônico é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa e diversas estratégias têm sido empregadas para mitigar o aumento de sua concentração na atmosfera. A reação do gás carbônico com epóxido gerando carbonatos sílicos, os quais apresentam interesse para a indústria química, é uma dessas abordagens. Então, a reação está aqui, ó, CO2, que é o gás carbônico, reagindo com um epóxido, formando carbonatos cíclicos. Tá vendo que aqui forma um ciclo? É isso que ele quis dizer. O que vocês não sabem ainda é que toda molécula orgânica, a gente consegue fazer a representação dela dessa maneira condensada, que significa que em cada pontinha que vocês estão vendo aqui, ó, que não tem elemento, porque aqui tem a pontinha, mas tem oxigênio. Aqui, ó, nós temos carbonos, né? Carbonos na molécula. Em todas as chama vértice, né, na geometria, nós temos carbonos fazendo essas ligações. Aí, qual é a pergunta? A molécula de CO2 e os átomos de oxigênio e carbono assinalados nas moléculas 2 e 3, então, ó, esse oxigênio, e esse carbono, apresentam respectivamente quais geometrias? Então, vamos lá. Vamos montar a molécula de CO2? A gente já montou várias vezes na sala, né? A gente tem carbono no meio e 2 oxigênios fazendo 2 ligações duplas. E ela é linear, tá? Para justificar o porquê que ela é linear, o carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons na valência. E os 4 elétrons estão sendo usados para fazer ligação. Então, a gente não tem aqui nenhuma força de repulsão puxando essas ligações para formar um ângulo. Então, a gente tem a geometria linear, certo? Então, só pode ser a C ou a E. Este oxigênio, vamos desenhar esse oxigênio aqui, ó. Ele tá ali, ó, oxigênio, fazendo 2 ligações simples. E tem 2 pares de elétrons livres sobrando neles. E aí aqui tem um carbono e outro carbono. Ó, eu fiz essa molécula aqui, só que tá de ponta cabeça, tá? Eu espelhei ela para baixo. E esse carbono aqui, ó, ele tá fazendo isso aqui, ó. Carbono, ligação simples com 2 oxigênios e uma ligação dupla com outro oxigênio. Então, observem. Vamos contar as nuvens eletrônicas? Aqui nesse oxigênio eu tenho uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas, 4 nuvens eletrônicas. Então, a gente vai ter a geometria angular. Lembra que no outro
no outro exercício a gente viu aqui, ó, que quando a gente tem duas ligações e dois pares de elétrons não ligantes, a gente tem geometria angular. É isso que está acontecendo aqui, ó. Duas nuvens eletrônicas de ligações e duas nuvens eletrônicas de pares de elétrons livres. Então, aqui a gente tem a geometria angular. Então, a gente já consegue chegar na alternativa C como resposta, mas vamos analisar. Por que aqui é trigonal plana? Porque nós temos 3 nuvens eletrônicas, ó. Carbono no centro e 3 nuvens eletrônicas. E quando a gente tem 3 nuvens eletrônicas e uma delas é e todas elas são formadas por ligações, é a trigonal plana, que aqui em cima nesse outro exercício ele chamou de triangular, tá? Mas lá no nosso livro tá a trigonal plana. Então a gente tem aqui a letra C. Vamos para essa 2 aqui do Consolidando Saberes. As substâncias ozônio, dióxido de carbono, SO2 e H2O e cianeto de hidrogênio são exemplos que representam moléculas triatômicas, ou seja, todas elas têm 3 átomos, certo? Ó, triatômicas, 3 átomos. Dentre elas, quais apresentam geometria molecular linear? Então, ele quer saber apenas linear. Então, vamos lá. O ozônio. O ozônio é uma molécula formada por 3 oxigênios. A geometria dela é assim, ó, uma ligação simples com um oxigênio e uma ligação dupla com outro oxigênio. CO2. CO2 a gente acabou de formar no exercício anterior, mas está aqui. SO2. O SO2 é assim, ó. O enxofre no meio, 2 ligações com oxigênio. Água, oxigênio, 2 ligações simples com hidrogênio. E HCN, carbono, uma ligação simples com hidrogênio e uma ligação tripla com nitrogênio. Ai, professora, por que eles são assim? Lembra que o objetivo é formar o octeto? A gente já fez isso. Gente, atenção. Para que uma molécula seja linear, ela tem que ser triatômica ou diatômica. Todas as diatômicas são lineares. Mas as triatômicas, para ser linear, o átomo central não pode ter par de elétron livre sobrando. Então, a gente vai ter que achar que em todas essas moléculas, qual que tem um átomo central sem um par de elétron livre sobrando, ou seja, ocupando todos os seus elétrons da valência com ligações. Então, ó, oxigênio está na família 6A, então ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3. Tá sobrando um par eletrônico aqui e o outro elétron, que aqui no caso tem uma história da ligação dativa, que depois eu conto para vocês, mas não tá, tem par de elétrons sobrando. Agora aqui, ó, enxofre, SO2. O enxofre também é da família 6A. Então tem 6 elétrons na valência. Oh, meu Deus. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem par de elétron livre sobrando. Oxigênio, 6 elétrons na valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por falta de um, tem 2 pares de elétron livre sobrando. Agora, HCN e CO2. O carbono é o átomo central das duas, certo? O carbono está na família 4A, portanto, tem 4 elétrons na valência. E nas duas moléculas, o carbono está ocupando as 4 ligações, as 4 elétrons com ligação. Então, essa daqui é linear e essa daqui é linear, porque o átomo central, observe, não tem par de elétron livre sobrando. E nos outros todos tem. Então, vamos lá? Cianeto de hidrogênio, dióxido de carbono, é a alternativa certa. Aqui a gente tem a água, e a água não pode ser. Ozônio e água não. O dióxido de enxofre não. E o ozônio não. Então, nós temos aqui a alternativa A sendo correta. Deixa eu ver, tem mais 3 exercícios. Vamos lá. Na coluna da esquerda estão relacionadas as moléculas e na coluna direita a geometria. Relacione cada molécula com a adequada geometria. Então vamos lá. Se vocês forem espertos, primeiro assistindo os vídeos da correção e segundo, anotando isso que eu estou colocando aqui na consulta de vocês, muitas delas vocês já vão saber sem precisar desenhar.
Ó, o BF3 a gente já tinha desenhado. A gente já tinha visto que era trigonal plana. Certo? Porque o BF3, ó, deixa eu colocar aqui igual tava lá. BF3, quando que é trigonal plana mesmo? É quando a gente tem 3 nuvens em 3 ligações, certo? Não tem aqui uma nuvem que é só um par de elétrons. Tetraédrica. Agora vamos montar as outras que são mais fáceis, ó. NCl3. Então, eu tenho nitrogênio e 3 cloros. Então, a gente tem 4 ligações. Como o nitrogênio está na família 5A, ó, ele ocupa 1, 2, 3 e sobra um par eletrônico. Então, ó, olha lá no livro, na página 137. Quantas nuvens eu tenho? Eu tenho uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens. Quando eu tenho 4 nuvens e um par eletrônico sobrando, ela é piramidal. Então, aqui, ó, NCl3, piramidal. Opa! Piramidal. Agora, vamos lá. CS2, eu vou ter o carbono fazendo 2 ligações duplas com o enxofre. O carbono, átomo central, eu tenho 2 nuvens eletrônicas e eu não tenho par de elétrons sobrando, ó. É a primeira linha. Tenho 2 nuvens eletrônicas e não tenho par de elétrons sobrando. Então, o CS2 é linear. Ai, gente, é muito ruim de mexer aqui nessa foto. É linear. Agora a gente tem tetraédrica e angular. Vamos lá, e já fizemos essa, já fizemos essa e já fizemos essa. Falta o NOCl. Vamos lá. NOCl vai ser o... Vamos lá, NOCl. Deixa eu apagar aqui que isso daqui tá errado. Vamos lá. NOCl. Nossa, perdi o negócio aqui. Eu vou ter nitrogênio fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e uma simples com o cloro. Como que eu sei disso? O cloro está na família 7A. Para ele atingir o octeto, só falta um elétron. Então, ele faz uma ligação compartilhada aqui com o nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Para ele atingir o octeto, só faltam 8. Então, ele compartilha esse elétron aqui com o cloro e mais 2 aqui com o oxigênio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse oxigênio atinge o octeto compartilhando aqui essa ligação dupla com o nitrogênio. Então, vamos lá. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho? 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. E tendo 3 nuvens eletrônicas, eu tenho uma delas é par de elétron livre sobrando. Então, só pode ser angular. Angular. E o CCl4 tetraédrica. Como que monta o Ai. Nossa, de novo, viu? Como que eu monto o CCl4? Eu monto carbono no meio, fazendo 4 ligações compartilhadas com 4 cloros. Então, ó, 4 nuvens eletrônicas ocupadas por ligações, só pode ser a tetraédrica. E aí a sequência de preenchimento ficou 3, 4, 5, 1, 2. Letra B. 3, 4, 5, 1, 2. Nessa figura são apresentados os desenhos e as suas geometrias. Então, qual geometria molecular apresenta essa e essa molécula? Então, vamos lá. SO3. H2S. O H2S, gente, é muito parecido com a água. Aqui, ó, é o enxofre ligado a 2 hidrogênios. E como o enxofre está na família 6A, sobram 2 pares de elétrons. Então, eu tenho 4 nuvens eletrônicas formada por 2 ligações e 2 pares de elétrons livres. Então, é angular. Ó, então, aqui vai ser angular. Opa. Aqui, ó, angular. BCl3, o BCl2, está na família 2A, é o berílio. E ele está se ligando com 2 cloros. Observem, o átomo central, que é o berílio,
não tem par eletrônico livre sobrando. Então, ele é linear. Ó, a gente tem duas nuvens eletrônicas, e a única opção que a gente tem para duas nuvens eletrônicas é linear. Então, aqui a gente tem, ó, linear. O SO3, ele faz... Ai, nunca lembro a geometria do SO3. Espera aí que eu vou pesquisar aqui, ó. SO3, geometria molecular. SO3, fórmula estrutural. Tá. Vamos voltar lá. Ó, SO3. A gente tem 3 nuvens eletrônicas ocupadas por 3 ligações. Então, vamos lá na tabela, ó. 3 nuvens eletrônicas. Quando todos eles são ocupados por ligação, ou seja, tem 0 pares eletrônicos sobrando, ele vai ser trigonal plana. Então, vai ser a 4. Então, vamos ver qual é a opção que dá certo. É 4, 2, 1. 4, 2 e 1. Alternativa E. E acabou, gente. É isso aí de geometria. Se vocês fizerem a consulta com a página 137, não tem erro, tá bom? E anotem as estruturas também.